Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. No vídeo de hoje, iremos resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano, primeiro PET de 2021. Traz como tema soluções. Você já deve ter percebido que o conteúdo desse PET é uma revisão dos conteúdos estudados no ano de 2020. Então, sejam bem-vindos ao canal e vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? Dessa semana está dentro de materiais, constituição, dentro de um eixo temático chamado de materiais. As habilidades a serem desenvolvidas com esse estudo é fazer cálculos que envolvam proporcionalidade para determinar o valor da concentração de soluções e prever a solubilidade de uma substância por meio de curvas de solubilidade. Você sabe o que é solubilidade? Bom, então, o que seriam soluções? Trouxe aqui um pequeno mapa mental, onde também fazemos uma revisão sobre o conteúdo dessa semana, onde nós temos aqui como tema principal soluções. Bom, soluções são misturas homogêneas, que são aquelas formadas por duas ou mais substâncias. Então, isso tudo tem a ver com a característica ou a propriedade dos materiais chamada de solubilidade. O que é solubilidade? É a propriedade específica que um material tem de se dissolver, a capacidade que uma substância tem de se dissolver na outra. E para isso, quando uma substância dissolve na outra, a gente forma a solução. E para formar a solução, nós precisamos de dois componentes, o solvente e o soluto. E o que é a definição de solvente? Solvente é a substância em maior quantidade em solução, ou seja, na qual o soluto será disperso. Então, nós chamamos de solvente. E o soluto? Soluto é a substância em menor quantidade na solução. Ela é dispersa no solvente. Então, quando eu misturo solvente mais soluto, eu vou ter uma solução. E observa-se que eu tenho uma mistura homogênea. Ou seja, aquela que forma apenas uma porção visível, ou seja, uma fase. Então, a solubilidade ela é medida através do seu coeficiente, ou seja, o que é o coeficiente de solubilidade? É a capacidade que o material, ou seja, o soluto, possui se dissolver em outra substância, em outra quantidade de substância, ou seja, solvente. A temperatura e a pressão influenciam. Então, o que é o coeficiente de solubilidade de uma substância? A quantidade de soluto que eu vou dissolver em 100 gramas de um solvente. Se o solvente for água, por exemplo, vamos colocar aqui como exemplo o cloreto de sódio. A massa é aproximadamente 40 gramas. Então, considera-se que o coeficiente de solubilidade é 40 gramas em 100 gramas de água. E quando essa quantidade de soluto varia, nós vamos ter tipos de soluções diferentes. Nós podemos classificar a solução de acordo com essa quantidade de soluto que é colocada no solvente. Então, quando a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, então nós temos uma solução saturada, ou seja, eu tenho o máximo de soluto que eu posso dissolver em 100 gramas de água. Ou de solvente, aqui eu dei como exemplo o solvente água, mas aí eu posso estar classificando de acordo com outro solvente também. E quando a quantidade de soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade, ou seja, se eu levar em consideração o exemplo do cloreto de sódio de aproximadamente 40 gramas em 100 gramas de água,
Então, qualquer quantidade menor do que 40, eu vou ter uma solução insaturada, porque a quantidade de soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade. E quando eu coloco mais quantidade do que o coeficiente de solubilidade, então eu vou ter uma solução supersaturada. Então, ela é supersaturada quando a quantidade de soluto colocada é maior do que o coeficiente de solubilidade. Bom, e como calcular a concentração de uma solução? A gente calcula a concentração de uma solução pela relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, ou de solução, que é determinada a concentração da solução. Para isso, a gente utiliza os cálculos. Como são feitos esses cálculos? A concentração comum ela é dada em grama por litro, ou seja, a massa do soluto em relação à massa da solução. Então, eu vou ter a concentração comum. E nós temos também a concentração molar, que está relacionada à quantidade de matéria, ou seja, que é o mol. A concentração molar ela é dada pela relação entre o número de mols pelo volume da solução. E o número de mols ele é dado pela massa do soluto em relação à massa molar. Então, essa fórmula também ela pode vir aqui M, que é a concentração molar, igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. E temos também uma outra forma de calcular a concentração, ou seja, eu tenho uma situação antes e eu tenho uma situação depois, ou seja, eu posso calcular a concentração da solução 1 vezes o volume e igualar a concentração da solução 2 vezes o volume. Esse processo é chamado de titulação. Para saber mais sobre o assunto, esses links dos vídeos solução, concentração molar, concentração mol por litro, vai ficar na descrição desse vídeo. E tem também a playlist das propriedades dos materiais e como calcular a massa molar no meu canal Estudando Química com a professora Ellen. Então, vai na descrição do vídeo, clica no link e complemente os seus estudos. Vamos então à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida durante a resolução das atividades ou queira fazer algum comentário, registre nos comentários a sua dúvida que eu irei ajudá-lo. Atividade 1. O gráfico é referente ao coeficiente de solubilidade de nitrato de potássio em água em função da temperatura. Então, nós temos aqui um gráfico crescente, onde, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de soluto, que é o nitrato de potássio, que é dissolvido em 100 gramas de água. Isso é o coeficiente de solubilidade. Então, vamos lá na letra A. Ao adicionar num recipiente 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a temperatura de 40 graus, classifique a solução formada. Então, o que nós vamos fazer aqui? Analisar esse gráfico. Temos aqui a temperatura de 40 graus e temos aqui também o coeficiente de solubilidade a 40 graus, que é 60 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Então, a 40 graus, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é 60 gramas em 100 gramas. Então, vamos descobrir quanto, de acordo com a atividade, que a gente vai conseguir dissolver em 50. Então, o que nós temos aqui? Podemos resolver isso por um raciocínio lógico, ou seja, percebe-se que nós temos aqui 100 gramas de água, 50 gramas de água, ou seja, podemos resolver isso por um raciocínio lógico, ou seja, em 100 gramas dissolvo 60, em 50 eu vou dissolver quanto? Lógico que é a metade. Ou podemos ainda fazer a conta, uma regra de 3, multiplicando 60 vezes 50 dividido por 100. Vou chegar aí num total de 30 gramas. Bom, em 50 gramas de água, o coeficiente de solubilidade é 30 gramas de nitrato de potássio para formar uma solução saturada, que é aquela que é igual ao coeficiente de solubilidade. Veja que foi colocado 40 gramas. Então, nós colocamos mais soluto do que o coeficiente de solubilidade. Então, como foi adicionado 40 gramas desse sal
logo ficará parte do sal sem se dissolver, ou seja, 10 gramas, porque nós colocamos 40 gramas. Então, a solução formada será uma solução saturada com o corpo de chão ou corpo de fundo, que é esses 10 gramas aqui que vão ficar sem se dissolver, certo? Muito boa essa atividade. Vamos então para a letra B. Qual o volume de água em ml para formar uma solução saturada com 280 gramas de nitrato de potássio? Considere a densidade da água igual a 1 grama por ml. Vamos lá então. Densidade, 1 grama por ml. O que significa isso? Cada 1 mililitro que nós temos de água, nós vamos ter 1 grama. Logo, 100 gramas de água vai equivaler a 100 ml, porque isso nós tiramos aqui do gráfico. Olha, coeficiente de solubilidade, quantidade de nitrato de potássio, que se dissolve em 100 gramas de água, que vai ser igual a 100 mililitros, ou 100 ml, da forma que você preferir aí a leitura. Bom, de acordo com o coeficiente de solubilidade que nós podemos analisar aqui no gráfico, nós temos que em 100 gramas de água, que equivale a 100 ml, nós conseguimos dissolver 60. E 280 gramas de nitrato? Quanto que eu vou precisar de água para dissolver esse volume? Então, eu vou fazer uma conta aqui, multiplicando 280 vezes 100 dividido por 60. Logo, nós vamos ter um valor aí de 466,67 mililitros. Então, para obter uma solução saturada com 280 gramas de nitrato de potássio, precisamos adicionar 466,67 mililitros de água, certo? Muito boa essa atividade 1. Vamos para a atividade 2. Uma solução aquosa foi preparada de modo que cada 100 ml de solução tivesse 68,4 gramas de soluto a 20 graus. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Considere que a massa molar do soluto é 171 gramas por mol. Então, vamos primeiramente para o cálculo da concentração de uma solução e, para isso, vamos aplicar a fórmula da concentração molar. Lembra que lá no mapa mental eu falei para vocês que número de mol, que é aquele Nzinho que está lá, corresponde à massa do soluto dividido pela massa molar? Então, é só a gente substituir aquele N por esse M1 sobre M, que é a massa do soluto dividido pela massa molar. Então, onde o M é a concentração molar ou em mol por litro, o M1 é a massa do soluto, o MM é a massa molar e o V é o volume da solução. Então, vamos aos dados do problema. Falamos aqui que temos 100 ml de uma solução. Esse 100 ml nós vamos transformar para litro, porque a concentração é dada em mol por litro. A massa do soluto, que no caso aqui é 68,4 gramas. A temperatura dada 20 graus, mas ela não vai influenciar no nosso cálculo, porque não vai ocorrer variação de temperatura. E a massa, a concentração molar, que é dada por esse M itálico, né? Percebe-se que há uma diferença aqui na escrita, justamente para diferenciar essa nomenclatura. E essa concentração aqui também, ela pode ser dada por concentração molar, que é a sigla aí, CN, perdão aí pela letra ruim. Bom, então vamos lá à resolução. A massa molar foi dada, que é os 171 gramas por mol, não precisamos calcular. Então, agora é só substituir esses valores aqui na fórmula, né, de cálculo da concentração molar. Então, a massa do soluto, 68,4 gramas, a massa molar, 171 gramas vezes mol menos 1, e o volume 0,1 litros. Então, o que nós podemos fazer aqui? Eliminar grama, eliminar só, né? Porque a concentração molar é dada em mol por litro. Então, só vamos eliminar essas duas unidades aí, que é o grama. Então, já multiplicamos aqui 171 gramas vezes 0,1, ficou 17,1 mol vezes menos 1 vezes litro.
E dividimos agora o 68,4 por 17, que vai dar um total aí de 4 mols por litro. Então, a concentração dessa solução, que é o que está pedindo para calcular, é 4 mols por litro. Muito boa essa atividade aí também. Passamos então para a atividade 3. Se você está gostando, peço que deixe então seu like e vamos aí atividade 3. Um volume 650 ml de solução de ácido sulfúrico H2SO4 de concentração 5 mols por litro foi misturado com mais 350 ml de solução desse mesmo ácido, só que de concentração 3,2 mols por litro. Calcule a concentração em mol por litro da concentração final da solução resultante. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a mistura de uma solução de 5 mols por litro e uma outra solução de 3,2 mols por litro. Então, é como se eu somasse essas duas concentrações, né? Bonitinho aí meu desenho, né? Temos aqui, ó, isso é um becker, tá, pessoal? Muita imaginação aí para imaginar que isso é um becker. Mas o que eu quero que você entenda com esse desenho péssimo que eu acabei de fazer aqui? Que eu vou ter uma solução 5 mols por litro, vou ter 650 mililitros dessa solução, vou juntar com uma outra solução de 3,2 litros, de 350 mililitros. Então, veja que o meu volume final é só somar esses dois volumes. Vou ter o volume final dessa solução. E que a concentração, eu vou ter que multiplicar essa concentração vezes o volume de uma solução com a da outra e fazer o mesmo com a solução final. Então, o raciocínio de resolver essa atividade é esse. Então, vamos lá a uma resolução bem bonitinha, porque isso aqui tá parecendo desenho de criança de primário, de prézinho, lá do maternal. Então, vamos lá. O cálculo da mistura de soluções de mesmo soluto, porque não disse que a solução 2 é de soluto diferente, falou que é de mesmo ácido. Então, para resolver isso, o que a gente faz? Lembra do meu desenho? Concentração vezes o volume da solução resultante vai ser igual a concentração vezes o volume da solução 1, que é a de 650 ml de concentração 5 mols por litro, somados à concentração vezes o volume da solução 2, que é a de 3,2 mols por litro, 350 ml. Então, esse é o raciocínio quando você tem que calcular uma concentração final, quando você junta duas soluções de mesmo ácido de concentrações e volumes diferentes. Então, esse é o raciocínio. Então, o que é o CF? É a concentração final. O que é o VF? O volume final. O C1 é a concentração da solução 1. O V1, volume da solução 1. C2, concentração da solução 2. E o V2, volume da solução 2. E uma outra observação, que essa fórmula ela pode ser escrita inversa, ou seja, concentração vezes volume da solução 1 mais concentração vezes volume da solução 2 igual à solução resultante. Então, não importa de que lado da igualdade você vai colocar a solução resultante ou as soluções iniciais. O importante é que você entenda como resolver. Então, vamos aos dados. Volume inicial, que é o da solução 1, 650 mililitros, que eu já vou transformar para litros, vai dar 0,65 litros. A concentração da solução 1, 5 mols por litro. O volume da solução 2, 350 mililitros, eu vou transformar para litros, vai ficar 0,350 litros. A concentração final, 3,2 litros, mols por litro, perdão. E o cálculo do volume final. Se eu estou juntando duas soluções de volume diferente, de mesmo soluto, não vai haver reação química e você vai somar o volume da solução 1 com o volume da solução 2. Você já vai obter o volume da solução final, que nesse caso eu vou somar 0,65 litros com 0,35 litros. Então, que deu um total aí de 1 litro. Para cálculo da concentração final, que é o CF, o que a gente vai fazer? Aplicar essa fórmula.
Então, eu já trabalhei essa fórmula, ou seja, se está pedindo para calcular a concentração final, eu poderia vir aqui na fórmula e substituir os valores. Mas eu posso, primeiramente, isolar o que eu estou calculando e depois já jogar os valores. Agora é só substituir, né? Concentração inicial vezes volume inicial, mais concentração final vezes volume final, dividido pelo... Não, perdão. Concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2, dividido pelo volume final, que eu já calculei ele aqui, 1 litro. Então, se eu vou dividir tudo por 1 litro, o que eu vou fazer aqui? Somente eliminar litros. Então, já vou multiplicar 5 vezes 0,365 e 3,2 vezes 0,5. Vou obter 3,25 mais 1,12. Somando esses dois valores, a concentração da solução final é 4,37 mols por litro. Então, essa é a concentração dessa solução de uma mistura de soluções de mesmo soluto. Muito boas atividades aí de revisão desse PET. Então, espero que você tenha gostado. Então, nesse momento, se você ainda não clicou aí no joinha, eu peço que faça isso. E vamos para o nosso grande abraço de hoje. Então, nosso grande abraço para você que acabou de deixar o like aí no meu canal. Então, se você assistiu o vídeo até agora, deixe seu like, escreva aí seu comentário, que no próximo vídeo eu irei mandar um grande abraço especialmente para você. Registre nos comentários sua dúvida, registre também a sua gratidão e vamos ajudar mais pessoas. Compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Indique lá para aquele seu colega da outra escola também, para aquele seu amigo da outra escola também. Então, meu grande abraço para você. Fiquem com Deus e até a próxima.